Hoje eu vim aqui responder o comentário da colega, que ela fez o seguinte comentário abaixo de uma postagem minha, referente a essa calça que eu confeccionei aqui de crochê. Uma calça bem versátil, que você pode estar usando tanto nos dias frios como quente, como até mesmo para acompanhar a beira-rio, praia e piscina, como saída de praia. Para você usar nos dias frios, você utiliza meia calça assim como eu estou usando hoje. Para os dias mais quentes, você pode estar usando um shortinho, que inclusive no vídeo eu usei esse shortinho aqui segunda pele. E para usar na piscina, na praia e no rio, somente a calça e o seu biquíni, o seu maiô, você está muito bem vestida. E ela fala assim, vou querer fazer também. Você ensina, lindona? Claro, claro que eu ensino, com o maior prazer. Se você sabe fazer correntinha, ponto alto e ponto baixo, você vai tirar de letra. É super fácil, porém é um trabalho um pouco mais demorado porque ela foi conduzida somente com um ponto alto. Mas não tenha pressa, não tenha pressa de terminar o seu trabalho porque o resultado vem e é super gratificante o resultado final. Então, primeiramente, eu vou falar o fio que eu utilizei para confeccionar essa calça. Eu utilizei o fio da Eureka, da Pinguim. Eu utilizei 4 novelos desse, porém o quarto novelo ficou pela metade, não utilizei todo ele. Então, para confeccionar essa peça, a gente vai precisar não só do fio e a agulha que eu utilizei nesse caso aqui, eu peguei duas agulhas. Primeiramente, eu iniciei as correntinhas com uma agulha de numeração meio milímetro a mais do que a que eu iria conduzir a peça. Por quê? Quando a gente faz a correntinha, a gente fecha, realmente não, ela trava ali, parece que ela está segurando. Porque a gente tem a tensão de pegar os pontinhos da correntinha e fazer um pouco apertado, que é normal. Então, para que a sua peça não fique travada, faz uma numeração um pouquinho maior, faz as correntinhas com uma agulha meio milímetro maior, ou se você não tiver, faz as correntinhas um pouco mais folgadas. Eu trabalhei a peça todinha com a agulha número 2. Para iniciar o trabalho, a gente precisa da primeira medida, que é a medida do nosso quadril. Você vai tirar a medida do seu quadril, a altura maior aqui que tem do teu bumbum, e vai tirar menos 10 centímetros. No meu caso aqui, foram 100. 100 centímetros menos 10 deu 90. Então, eu fiz 90 centímetros de correntinha. Fiz as correntinhas com agulha de numeração maior e voltei preenchendo com pontos altos com agulha de 2, número 2. E isso eu fui fazendo a peça circular. Para separar, eu conduzi a peça até daqui, do meu umbigo até a parte daqui de baixo do gancho. No meu caso aqui, foram 24 centímetros, que você vai medir aqui a altura que você quer da sua calça. Teve ali a medida que você quer, você vai conduzir essa peça circular dessa forma. Lembrando que antes de chegar nos 24 centímetros, como no meu caso, cada ponto alto meu, ele equivale a 1 centímetro, ou seja, então, quando eu cheguei na, na carreira número 22, eu fiz a 22, a 23 e a 24 com ponto alongado nessa parte aqui de trás. O que que eu fiz? Eu coloquei a peça numa mesa e observei onde é que era o meio dessa minha peça. Coloquei o meio, dobrei novamente, ou seja, dobrei ela em 4. Peguei aqui a lateral, deixei a parte que era a parte da frente e separei a parte de trás. Essa parte aqui de trás, nessas 3 últimas carreiras, eu fiz ela com ponto alto alongado, para dar essa diferença aqui da parte do encaixe do nosso bumbum, que fica um pouco mais alto. E aqui na parte da frente, eu conduzi ela com um ponto alto. Para fazer a união da parte de trás com a parte da frente, eu fiz 20 centímetros de correntinha entre uma e outra. E com isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, você vai fazer as suas correntinhas, une do outro lado, depois que você uniu, vai, prova, vê se está tudo certo, se não ficou apertada aqui na parte de baixo. Lembrando que ela não pode ficar muito folgada, porque como você vai estar tecendo a peça, ela vai ceder um pouco. Então, você vai estar movimentando ela ali, ela vai ceder.
que é natural do ponto CD mesmo, do fio CD, independente do fio que você esteja conduzindo, ele vai ceder um pouco. Então, ela não pode ficar apertada de ficar difícil para você entrar, mas ela tem que ficar um pouco mais flexível, tá? Não pode ficar muito folgada. Mas isso você, na hora que você fizer a correntinha para unir de um lado ao outro da peça, você já vai ver que como que ficou essa flexibilidade. Depois que você fizer isso, você vai conduzir a sua peça todinha em círculo. Você vai fazer toda ela uma perna e depois você vem e faz toda a outra perna aqui. Toda feita circular com ponto alto. Quando chegou lá na parte de baixo, a barra, quando eu terminei o comprimento que eu queria, o que eu fiz? Eu fiz uma carreirinha com ponto baixo. Foi isso que eu fiz. A parte de cima, arrematei os fios dos dois lados, né? Eu terminei as duas pernas. Quando eu cheguei aqui na parte da cintura, o que eu fiz? Eu coloquei a minha medida do umbigo, para vocês verem, eu coloquei do umbigo até a parte do gancho. Quando eu terminei que eu provei, essa parte aqui, ela já tinha cedido já, porque eu estava conduzindo a peça. Então, isso é bastante importante vocês observarem. Também quando vocês estiverem conduzindo a peça de vocês. Essa diferença que deu aqui depois que eu terminei as duas peças, porque esse aqui é um fio de algodão, então ele pesa. A princípio eu tinha feito o cos com lastex e eu vi que o lastex não era o suficiente para dar segurança e conforto para essa peça que eu estou hoje. Então, o que eu fiz? Eu peguei e mudei o cos. Como essa peça, essa parte de cima, ela já tinha cedido um pouquinho, eu dobrei 5 carreiras e costurei ela por dentro e coloquei aquele elástico um pouco mais largo. Depois eu mostro para vocês aí qual que é o elástico que eu estou falando que eu fiz a peça. Então, a peça ela ficou muito mais confortável. Imagino eu que se eu tivesse feito nesse fio aqui de polipropileno, como se eu tivesse feito no de poliamida, por ser uma calça, ela pesa, porque tá tudo vai cair, né? A tendência do movimento, ela vai descendo. Então, é importante você colocar um elástico um pouquinho mais grosso, ou talvez colocar mais quantidades de lastex, talvez a quantidade que eu coloquei não tenha sido suficiente, mas eu não me senti segura. Então, eu achei que a calça ficou muito mais confortável. Inclusive, ó, vocês podem ver que ela não tá apertada de tá, ó, como ela ainda estica bastante. Ela está com uma calça confortável. Ela está bem confortável. Eu vou pegar o elástico ali para vocês verem qual que é o elástico que eu usei. Esse aqui foi o elástico que eu coloquei na minha peça. Olha só. Eu achei ele muito mais firme e muito mais flexível para ficar na peça. Então, ela trouxe muito mais conforto. Eu preferi esse tipo de elástico do que usar o lastex. E é isso. Lembrando que quando você for fazer o comprimento, deixe pelo menos uns 3 centímetros menor do que o comprimento que você quer, porque com o peso ela vai ceder. Então, às vezes, se você tiver uma manequim, você termina de fazer a sua peça, deixa os 3 centímetros ali, deixa do dia para noite. No outro dia você vai ver o quanto que você deu, ou se você faz blocagem também. Faz a blocagem para você não ter problema depois no comprimento da tua peça, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar que estou aqui para te ajudar.